Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa aula, então, vamos dar continuidade à nossa aprendizagem de algoritmo e programação em linguagem C. E agora nós vamos partir, então, já que vimos os comandos básicos, para desvios condicionais ou estruturas de seleção, já aplicados, então, na linguagem C. A parte do conceito, então, o que seriam essas estruturas de seleção ou decisão, ou desvios condicionais? É porque quando a gente vai fazer um programa, nem sempre a gente vai poder seguir uma única lógica. Vai chegar algum momento que a gente vai ter que tomar uma decisão e vai fazer algum teste. Então, se eu fizer um teste, eu posso fazer uma coisa ou outra, conforme as condições do que se apresenta. Isso é bastante comum na nossa vida cotidiana e os programas, então, as linguagens de programação seguem, aplicam também essa mesma lógica. Os desvios condicionais, ou essas estruturas de seleção, ocorrem baseados sempre em testes lógicos de verdadeiro ou falso. E as principais estruturas vão ser essas aqui apresentadas aqui embaixo. Então, vou fazer um teste, se alguma coisa acontecer, abre chave, executo as instruções, fecha a chave. Vai ter também uma estrutura do tipo, se alguma coisa acontecer, faz isso, se não, faz aquilo. Outras linhas, outro código. Também pode ser uma sequência assim, se isso aqui for verdade, faz isso, se não, se for uma outra condição, faz isso e assim por diante. Também a gente vai ver a função switch, que é bastante útil em vários casos, que facilita de tu ter um monte de if, todos eles ligados ou em sequência. Então, um exemplo de uma estrutura, se x maior que zero, abre chave, executa todas essas linhas que tiverem entre essa chave e o fim da chave. Os testes ou os operadores condicionais, eles podem ser divididos em duas categorias, por assim dizer. Os operadores relacionais e os operadores lógicos. Os relacionais é quando eu quero comparar se uma coisa é maior que a outra. E aí eu vou usar o símbolo do maior, do menor, maior ou igual, menor ou igual, ou até mesmo para ver se as duas coisas são iguais. E aí a gente vai usar o símbolo, o operador é dois iguais, um do lado do outro. Isso aqui é muito comum o programador errar e usar um sinal de igualdade só, mas nesse caso, quando a gente usa um sinal de igualdade, é porque a gente está fazendo uma atribuição, tipo x igual a 2. Então eu estou fazendo uma atribuição, x está recebendo o valor 2. Se eu quero saber se o valor de x é igual a 2, eu tenho que usar o sinal de 2 iguais. Eu escreveria x igual a 2. Tá? E para saber se é diferente, a exclamação igual. Ou seja, se eu quero ver se x é diferente de 2, x, exclamação igual a 2. Os operadores lógicos, então, eles vão ser dois E comerciais, quando eu quiser fazer a lógica E, duas barras na vertical. Tá? Essa barra vertical, geralmente, ela está do lado da letra Z no nosso teclado, que é para implementar a lógica OU. E também a exclamação, que é para implementar a lógica NOT. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais nisso. Essas são as lógicas definidas como lógica booleana, em homenagem a Boole, matemático. Então, a lógica E, que na linguagem C é representada por 2E comercial, ela vai resultar verdadeiro somente quando duas condições são verdadeiras. Então, seria como se a gente perguntasse, a condição 1 e a condição 2 são verdadeiras? Se isso for verdadeiro, a resposta é verdadeira, senão esse é falso. Uma tabelinha fica mais fácil de nós entender, E nós perguntaríamos, a condição 1 é verdadeira e a condição 2 é verdadeira? Não, então resultou em falso. Condição 1 é verdadeira e a condição 2 também é verdadeira? Não. Só daria verdadeiro no último caso, A condição 1 é verdadeira? Sim. Condição 2 é verdadeira? Sim. Então, condição 1 é verdadeira e a condição 2 é verdadeira? Sim, verdadeiro. Tá? Essa é a nossa lógica E. Tá? A lógica OU, então na linguagem C com duas barras, ela vai ser verdadeira quando a condição 1 ou a condição 2 são verdadeiras. Então numa tabelinha ficaria assim,
Condição 1 é verdadeira ou a condição 2 é verdadeira? Não. Condição 1 é verdadeira ou a condição 2 é verdadeira? Sim. Também seria sim nas outras duas respostas, nas duas linhas, né? Condição 1 é verdadeira ou a condição 2 é verdadeira? Sim. Tá? Então essa é a lógica, a gente vai usar bastante esse tipo de lógica nos nossos algoritmos e vamos usar bastante também na vida prática de programador. A lógica NOT, né, que é uma exclamação da linguagem C, é simplesmente o contrário. Né? Então, se uma coisa é verdadeira, o não verdadeiro é falso. E se uma coisa é falsa, o não falso é o verdadeiro. Tá? Simplesmente uma lógica de inversão. Então, vou fazer alguns exemplos, fica mais fácil. Então, seria, faça um programa para avisar se o número é igual a zero. Nosso programa ficaria, então, a declaração de uma variável. Escreve na tela, digite um número, leia esse número. Se o R, que é o número digitado, for igual a zero, imprime na tela número igual a zero. Tá? Abre chave, fecha chave. Eu gosto de sempre trabalhar com essa indentação, tá? Que é esse espaço entre o if e todos os comandos. Daí eu sei que tudo que está indentado aqui é porque faz parte do if, assim como tudo que está para dentro aqui faz parte do main. Né? Então essa indentação ela não é obrigatória, mas ela ajuda muito na nossa vida de programador, para a gente entender melhor os códigos. Né? Um outro exemplo, faça um programa para avisar se o número é igual ou diferente de zero. Então, definimos um R, lemos um número, mesma coisa, dá um scanf, salva o endereço de R. Se o R for igual a zero, vai imprimir número igual a zero. Se não, vai imprimir número diferente de zero. Tá? Aqui estaria a resposta já quando eu executei esse código. Um outro exemplo, então, avisar se um número é igual a zero, maior ou menor que zero. Nosso programa começa da mesma forma, digite um número, leia o R. Se R for igual a zero, número igual a zero. Se não, aí eu vou fazer um outro teste. Se o R é maior que zero, número maior que zero. Se não, quer dizer, se ele não for igual a zero e não é maior que zero, quer dizer que ele é menor que zero. Nesse caso, vamos imprimir número menor que zero. Então aqui a gente já vê a estrutura de if, else e uma estrutura de ifs aninhados. Né? É assim que se chama. Eu tenho um if dentro de um else, dentro desse else aqui eu poderia ter um outro if e assim por diante, quantos eu quisesse. Claro, cada vez vai ficando mais difícil de entender o programa. Né? Existe o comando switch e a estrutura dele é basicamente essa. Então eu faço um switch e o nome da variável, abre chaves. E eu vou usar o comando caso seja uma constante, aí eu executo os dois pontos e boto várias linhas de código que ele vai executar até encontrar o break. Encontrando o break, ele para e sai fora do switch. Então, caso seja constante 1, faz isso. Caso seja constante 2, faz isso. E assim por diante. E tem o código default, que seja, se não for nenhum desses, eu vou fazer uma outra sequência de instruções. Vamos para o exemplo que fica mais fácil de nós vermos. Né? Então, avisar se um número é igual a 0, igual a 1 ou diferente de 0 e 1. Nosso programa começa igual, digite um número, leia a variável número e faça um teste no número. Como é que eu faço? Switch, abre parênteses, número. Abre chaves. E aqui o que a gente vai fazer? Caso seja 0, a gente vai fazer todas as linhas até o break. Caso todas as minhas linhas é uma só, print igual a 0. Caso seja 1, prime igual a 1. E por default, ou seja, se não for 0 e se não for 1, qualquer outro número, ele vai escrever diferente de 0 e 1. Essa é a estrutura do switch. Ela é bastante útil. A gente vai fazer alguns exemplos depois, onde a gente vai utilizar basicamente essa função switch. Um outro exemplo, faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Nosso programa começa então, digite dois números, leia dois números, %d, e salva nas variáveis A e B. Se A é maior que B, eu vou imprimir o maior é A. Se não, eu vou imprimir o maior é B. Mas e se os dois são iguais? Bom, estou dizendo que o maior
Se os dois são iguais, tanto faz. Ou eu vou escrever o A ou o B, né, já que eles são iguais. Mas se o A for maior, ele vai imprimir, né, o A, senão ele vai imprimir o B. Aqui está a execução do programa, digite dois números, digitei 13 e 4, e ele escreveu maior 4. Bom, tem um exercício, esse exercício aqui é um pouquinho mais complicado. Vamos fazer ele e esse aqui eu vou escrever ele junto com vocês. Então o código é o seguinte. O pedido do exercício é: faça um programa que receba. Vamos ler então primeiro com carinho, né, o nosso enunciado, antes de começar a escrever. Faça um programa que receba o código do estado de origem da carga de um caminhão. Então eu vou ter que ler o quê? O código de estado. Supondo que a digitação do código do estado seja sempre válida, ou seja, um número entre 1 e 5. Então eu tenho aqui o código de estado, que vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Isso eu tenho que ler. O peso da carga do caminhão em toneladas, então é outra variável que eu tenho que salvar. E também um código da carga. Isso aqui tudo vou ter que pedir para o usuário digitar. Código da carga, supondo que a digitação do código seja sempre válida, ou seja, um número entre 10 e 40. Depois, então, com base nessas informações e com essas duas tabelas, eu vou ter que fazer, calcular e mostrar o peso da carga do caminhão convertido em quilo. Bom, se eu tinha lido o peso da carga em toneladas, para apresentar em quilo é só multiplicar por 1000 e apresentar. Fácil. Depois, o preço da carga do caminhão. Bom, então conforme o código da carga, ou seja, se for um número entre 10 e 20, o preço é R$100 o quilo e eu vou ter que pegar o peso em quilo e multiplicar por 100. Se o código for entre 21 e 30, tem que multiplicar por 250. Se for entre 31 e 40, tem que pegar o preço do quilo por 340. Depois eu tenho que calcular o valor do imposto, sabendo que o imposto é cobrado sobre o preço da carga do caminhão e depende do estado de origem. Então depois eu vou ter que testar o código e vou descobrir a alíquota de imposto, ou é 35, 25, 15, 5 ou isento, ou seja, o imposto é zero. E eu tenho que calcular o valor do imposto, que é o preço da carga vezes o imposto. E por fim o valor total transportado pelo caminhão, que é o preço da carga, calculado aqui no B, mais o imposto calculado no C. Vamos por parte, então, vamos tentar resolver isso. Vamos começar o nosso programa, então, fazendo isso aqui. Vou ter que receber, ou seja, vou ter que ler o código de estado da origem. Então, vamos começar o nosso programa. Código de estado. Cadê o dev? O código de estado é um número inteiro, um número de 1 em 5. Então, int código estado, e vou escrever na tela printf, digite código do estado. Vou botar aqui assim. E já vou fazer o scanf, né, dessa variável, que é um inteiro, então é %d, vírgula, vou salvar no endereço de código estado. Beleza. Letra A está feita. Voltamos para o exercício. Receber o peso da carga do caminhão em toneladas. Então vou chamar aqui float peso tom. E vou escrever uma mensagem. Copiar e colar, que fica mais fácil. Digite o peso da carga em toneladas. E vou ler, salvar na variável peso tom. Isso aqui, só para lembrar, é um float, então nós lemos com %f. Letra B resolvida. Digite o peso da carga em toneladas, leia um float chamado peso tom. Muito bem. Próximo, o código da carga, supondo que a digitação seja sempre válida, ou seja, um número inteiro entre 10 e 40. Então, código carga, que é um número inteiro. Código carga. E aí vou ler então. Copiamos, colamos,
digite código da carga, que é entre 10 a 40. Leia inteiro, porcento D, código carga. Muito bem. Então, primeira parte feita. Agora calcular e mostrar o peso da carga do caminhão convertido em quilos. Então vou salvar aqui uma variável chamada peso underline quilogramas. E vamos calcular. Peso em quilo é igual peso tom vezes 1000. E já vamos mostrar. Printf, peso da carga em quilogramas, dois pontos, float. Quem é que nós vamos mostrar? Peso underline quilograma. Então, um ponto vírgula, não podemos esquecer o ponto vírgula. Peso da carga em quilos, vamos mostrar com duas casas depois da vírgula. E depois aqui eles vão botar um barra N, que é para quebrar a linha. Próximo item, o preço da carga do caminhão. Então aqui a gente vai ter que olhar o código da carga, conforme for o código, a gente vai saber o preço do quilo. Vou salvar a variável de novo, o preço da carga. Então, é um float. Preço, carga. Então aqui a gente vai começar a fazer um if. If código da carga for maior ou igual a 10, e então entre 10 a 20, né? Código carga menor que 20. Abre parênteses, fecha parênteses, né? O preço do quilo é R$100. Se for isso, abre chave. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que o preço carga é igual a 100 vezes o peso em quilos, certo? Ou seja, pego todo o peso, multiplico por R$100 por quilo, né? Vou ter o preço da minha carga. Depois disso, eu vou fazer então, se não for entre 10 e 20, else, fazendo a mesma linha. Se, aí agora vem outras condições, mas são muito parecidas, tá? Eu vou copiar, quebrar a linha, eu prefiro assim. Se o código for maior ou igual a 21 e o código da carga for menor do que 30, menor ou igual a 30, e aqui também, menor ou igual a 20, código da carga maior ou igual a 10 e código da carga menor ou igual a 20, era essa a condição. Se o preço, se for entre 21 e 30, vamos olhar na nossa tabela, 250. Então, 250. Aqui nós teremos um else, e aí vamos repetir. Bom, vou considerar que se não está entre 10 e 20 e também não está entre 21 e 30, vou considerar que é um número entre 30 e 40. E aí eu já posso fazer direto o preço da carga sendo R$340 aqui embaixo, né? Então é R$340 por quilo vezes o preço do quilo. Tem um detalhe
eu não tinha falado para vocês até então. Quando eu vou executar várias coisas, eu preciso obrigatoriamente botar uma chave e depois fechar a chave. Ok? Então, se eu quero fazer várias contas, tá? Fazer outras linhas aqui, seja, eu tenho que botar a chave, ou seja, se não for isso, faço todos esses comandos aqui, né? Mas, se é um comando só, a gente pode dispensar o uso da chave. Se é um comando só, eu posso fazer assim, que é o meu caso, que é só para calcular o preço da carga, no caso dessa condição de else aqui, né? Vamos lá. Calculei o preço da carga, agora vou imprimir. Printf, preço da carga do caminhão, por cento, 0,2F, vou botar aqui real. Depois nós vamos mostrar o que? O preço da carga. E aqui depois nós vamos botar um /N para quebrar a linha. Professor, dá para escrever junto? Dá, não tem problema nenhum. Isso aqui é para não dar um nó nos olhos de vocês aí. Né? Preço da carga do caminhão, um float, que é o preço carga. E agora falta o último item. Ah, não, falta dois. O valor do imposto, que é o preço da carga e depende do estado de origem. Então vamos calcular aqui, vou definir uma variável lá em cima de novo, vírgula, imposto. E temos que fazer um monte de if ou um switch. Vou usar um switch. Já testamos o switch, né? Switch, assim. O que eu vou testar? O código do estado. Case 1. A gente vai fazer o quê? Vai dizer que o imposto é igual ao preço da carga vezes 0,35, que é 35%, né? 35% é só multiplicar por 0,35. E break. Então, se for 1, se o código do estado for 1, a gente vai calcular isso. Agora eu vou copiar e colar. Se for 2, imposto vai ser 25%. Se não, vai ser 15%, isso. Se não, vai ser 5%. Se não, o imposto vai ser 0. Estado 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, professor, não tem o default. Não tem problema, a gente pode botar isso aqui. Default. Opa, pode ser maiúsculo. Ou case 5, tá? Não faz diferença nenhuma. Ou seja, se não for 1, 2, 3 nem 4, é porque é 5 e o imposto é 0. Depois desse switch, a gente só tem que imprimir. Então, print imposto 0,2F, faltou por cento, e /N. O que a gente vai imprimir? Imposto. Então, vê que fica mais organizado tu usar o switch. Eu poderia usar se código estado igual a 1, imposto igual a tal. Se não, se o código estado igual a 2, poderia, né? Em vez de usar esse switch que está bem bonitinho aqui, eu poderia fazer assim, ó. If código estado igual a 1, aí calculava o imposto. Imposto igual a preço carga vezes 0,35. Se não, se copia, código de estado for 2, 25 e assim por diante, né?
Mas fica uma estrutura mais feia, fica um troço meio estranho. O switch ele vem exatamente para organizar isso, né? E já que tem essa estrutura, vamos aprender e vamos utilizar ela. E por fim, eu tenho que mostrar o valor total transportado, que é o preço da carga mais imposto. Então, depois que eu calculei e mostrei o imposto, eu posso vir aqui e botar printf, desculpe, printf, preço total transportado, 2.0%, 0.2f, barra n, vírgula, preço, carga, mais imposto. Beleza, acho que está certo. Vou dar um zoom menos aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, né? Vocês podem enxergar o código inteiro e fica um pouquinho pior de ver, né? Mas enfim. Vamos ver se isso funciona. Vamos mandar compilar, ele vai pedir para salvar. Nós vamos chamar isso aqui de exemplo if. Aí funcionou de primeira, que beleza. Então o código do estado, vamos botar o estado 1. O peso da carga em toneladas, 30 toneladas. Código da carga, código 10. Então, peso da carga em quilos, 30 mil. Joia. O preço da carga do caminhão, 30 mil vezes 100. Está aí o número. O imposto e o total. E aqui no caso era o imposto mais caro, né? 35%. Aquele valor. Vai dar aí 1.050.000. Tinha um número de 3 milhões. E o total, então, 4.050.000. Joinha? Caso alguém tenha alguma dúvida, para, rever, volta. Para isso que serve, né? Os vídeos, tem essa facilidade. Eu vou deixar uma lista junto com essa aula. Essa lista de exercícios vocês já podem começar a fazer, né? Vão executando ela. Mais adiante eu vou executar em outras videoaulas. Vou fazer alguns exemplos e vou também daí pedir para o pessoal entregar alguns exercícios da lista. Por enquanto, vocês podem começar a fazer. Meu objetivo é que vocês façam todos, sem preguiça, né? Vamos programar, quanto mais vocês programam, melhor vocês ficam na programação. Tá bom? Grande abraço para todos. Até mais.